Boa noite. Muito bom estar de volta com vocês depois de tanto tempo. Ah, tenho tido contato mais regular com o pastor Marcos e ele tem compartilhado de tanta coisa que Deus está fazendo aqui na igreja, mas dá saudade de poder vir e ver mesmo, e conhecer. Então, gostoso poder estar aqui com minha esposa, meu tio, o Steve, também o pastor Éder, e ver a construção. A última vez que eu vi, estava ainda, acho que só na terraplanagem, ainda mais ou menos. E como tem avançado. Parabéns pelo trabalho tão bonito que Deus tem feito através de vocês. Quero convidar vocês a abrirem sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler ao longo da mensagem. Apocalipse 2, de 1 a 7. Quero que você pense numa pergunta. Amor se cansa? Amor se cansa? E eu vou aprender a usar esse negócio aqui. O de baixo? Isso aí, obrigado. Amor se cansa? Amor pode ficar cansado. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Vou começar com aquilo que é menos importante, subindo para o que é mais importante. Vamos imaginar um filho, uma criança, com amor por um brinquedo. Ok? Ele ama aquele brinquedo. Ganhou no aniversário, ama aquele... Ele brinca, tá no carrinho, sei lá, tal, e vai. O amor por aquele brinquedo se cansa? Às vezes cansa, né? Daqui a pouco, né? No início, levava para todo lado. Posso levar para a igreja? Né? Não, esse fica em casa, tal. E vai, mas depois de um tempo começa a envelhecer e começa a cansar. Quem tem cachorro em casa? Esse é o filhotinho, né? Do nosso pastor alemão. É o Miles, que tem lá. A gente hoje tá bem grandão já, né? Quando chega aquele filhotinho em casa, todo mundo ama o filhotinho, né? Quer brincar, mas daqui a pouco ele cresce e aí os filhos que prometeram que iriam cuidar, lavar, adestrar, limpar, sujeira, daqui a pouco quem é que está fazendo? Lá em casa, a última que queria o cachorro era minha esposa. Mas agora agora a gente tem 2 cachorros agora. E ela que faz muito disso. E ela, você ama, né? Os cachorros, né? Eu ajudo de vez em quando lá também, né? Mas, obrigado. Obrigado, Adriano. Mas, com o tempo, você chega em casa e o cachorro que antes você queria tanto brincar, você já fica, não, agora não pula não, vai sujar minha roupa. Algo mais sério. E amor por mãe? Dia da Mãe está chegando, né? Amor por mãe se cansa? Não. Só que pensa bem. O que você faz para sua mãe no Dia das Mães? Talvez compra flores, talvez um almoço especial, algum presente. Alguns fazem um cartão, né? Fala tudo naquele dia, faz tudo por ela. Só que no dia seguinte, segunda-feira, quando ela pede para alguém lavar a louça, como que é? Não, sempre eu, minha vez. Não, posso até fazer, mas eu vou fazer porque mandou. Mas está fazendo por amor? A gente pode até falar que o amor meio que se cansa também. Fala bonito, mas na hora da prática... E amor no casamento? Se cansa? No namoro, noivado, presentes, cartões, horas no telefone, mas aí passa os anos, quando toca o telefone, que foi? Você não sabe que eu estou ocupado? Já grosso. Tá gripado de novo? Se cuida. Começa as grosserias, começa a tratar. Quando chega o aniversário do cônjuge, dá dinheiro para comprar o que quiser, mas é por obrigação.
Espero que não seja o seu caso. É isso que a mãe quer? É isso que o marido, a esposa quer? Deveria ser assim o nosso amor? Mas se a gente for falar a verdade, às vezes o nosso amor se cansa mais do que deveria. Percebe? Cada um vai ficando mais grave, não fica? Mais sério. Mas tem um amor cansado que é pior que todos. O nosso amor por Jesus. Quando você conheceu a Cristo, ou talvez um momento da sua vida que você gostava. Eu estava conversando com alguém hoje de manhã da nossa classe Novos Membros. E ele falou, olha, ele chegou junto com a namorada, ela já veio de alguma igreja evangélica, parece que ele veio da igreja católica, e eles estão chegando assim, e hoje ele passou por mim, e olha, eu estou lendo as histórias da Bíblia, como é legal, né? Como interessante, olha, o pessoal tinha uma fé naquela época, e ele está empolgado, lendo a Bíblia pela primeira vez. Você lembra quando era assim? Lembra daquele momento, a alegria de servir, a emoção ao cantar louvores ao Senhor. Mas com o tempo, muitas vezes nós vamos nos tornando crentes muito sérios, corretos, envolvidos na igreja, mas não mais porque nós amamos a Jesus. O brilho apagou, o amor se cansou. É isso que Jesus quer? Não é. O que Jesus quer? Nossa grande ideia hoje, nossa frase. Jesus quer que a nossa perseverança, a nossa caminhada ao longo da vida com Ele, venha do quê? Venha do nosso amor por Ele. Jesus quer que a nossa perseverança venha do nosso amor por Ele. Vocês estão com suas Bíblias abertas lá em Apocalipse, né? Nós vamos estudar a primeira carta das cartas para 7 igrejas que ficavam na Ásia, região hoje onde é a Turquia. Só que logo antes disso, no final do capítulo 1, o apóstolo João, que ele está, por causa da fé em Cristo, ele está preso, ou melhor, exilado numa ilha, longe das igrejas, longe de todos, e ele recebe uma visão de Deus, de Jesus, sobre o cuidado de Jesus, o comando de Jesus e sobre o futuro que Deus está para fazer, para desencadear e concluir a história da redenção. E então no final do capítulo 1 ele tem uma visão de Cristo glorificado. E é um grande encorajamento, porque no meio do caos e da tribulação, Jesus reina, glorioso, porque ele venceu a morte. E então Jesus fala para ele, escreve, eu tenho um recado para 7 igrejas. E ele escreve então para essas igrejas, em cada igreja ele fala sobre algo, um atributo de Cristo, algo da igreja, exortações e encorajamentos para essas igrejas. E ficaram registrados para nós como mensagem para todas as igrejas em todas as épocas. Algo para a gente estar atento do que Jesus quer. Mensagens do que Jesus quer dizer para nós. E que vão falar disso. Dessa perseverança que vem do nosso amor por Ele. Vamos caminhar então no texto, nós vamos lendo juntos ali. Olha o versículo 1. No versículo 1 fala sobre Jesus. Ele é quem está presente com sua igreja. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus então está mandando essa carta para a igreja de Éfeso. A igreja em Éfeso era como se fosse, talvez, a igreja mãe naquela região. Era uma igreja numa cidade muito importante, influente, e muita coisa no Novo Testamento acontece relacionada a essa igreja. Lembra, tem a carta também para os Efésios, né? A carta de 1ª e 2ª Timóteo foram escritas para o pastor Timóteo, que pastoreava a igreja em Éfeso. Lá em Atos conta como nasceu essa igreja. Uma igreja muito importante ali. E Jesus fala,
escreve aquele, e ele usa um exemplo da visão lá do versículo 20, do final do capítulo 1, aquele que segura em suas mãos as estrelas e que anda no meio dos candelabros. Ele escreve para o anjo, e provavelmente aqui essas estrelas representando esses anjos, a gente imagina aqui que estão falando talvez o pastor, os líderes da igreja, e ele anda no meio dos candelabros. Cada candelabro representava uma destas igrejas ali da região. O que ele está dizendo? Jesus segura firmemente as estrelas, representando os líderes e essas igrejas em suas mãos. Ou seja, Jesus guarda seus ministros em suas mãos. Aqueles que Deus está usando para trazer a sua mensagem para a igreja, Ele guarda, Ele está segurando. E Jesus anda no meio dos 7 candelabros. Jesus anda pelas suas igrejas. Jesus está perto, sempre conosco, vê. Ele anda pela igreja para observar o bem e o mal, para guardar a sua igreja, mas também para tratar a sua igreja. Tenta pensar nisso aí. Você consegue imaginar isso? Na hora do culto, a gente não vê, mas Jesus caminhando no meio da igreja, louvando ao Pai conosco, recebendo os nossos louvores. Mas não é só na hora do culto. Jesus anda por nosso meio, conhece o que acontece na nossa igreja, quando estamos servindo, trabalhando aqui de sábado, quem está com as crianças lá embaixo, as conversas durante a semana, não só aqui na igreja, mas em casas, nossas conversas, o que nós falamos por WhatsApp, Ele vê, observa, caminha, Ele está presente no meio da sua igreja, observando tudo. Conversas de bastidor, na cozinha, no estacionamento lá fora, fofocas, encorajamentos. Está sempre presente com a igreja nas suas lutas, nas suas lágrimas, nos momentos de injustiça e nas alegrias. Ele conhece tudo o que passa, porque Ele é o Supremo Pastor e Ele nos segura e está conosco. Mas o que Jesus vê na sua igreja? Bom, em primeiro lugar, Jesus conhece a perseverança da sua igreja. Olha os versículos 2 e 3. Jesus diz assim sobre essa igreja: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. 3 coisas que Jesus observa na perseverança dessa igreja. Eles se esforçam com perseverança. Gente, servir a Jesus, o ministério é trabalhoso. Vocês sabem literalmente que tem suor, às vezes cãibras, cansaço, cicatrizes até no serviço do Senhor. Às vezes no corpo, às vezes no coração. Tirar tempo que talvez você preferia muito estar usando para outra coisa, para um lazer, descanso, talvez uma renda extra, mas se dedicar em vidas, evangelismo, discipulado, aconselhamento e serviço. Investir nos seus filhos, nos netos, ajudar a mãe com o serviço da casa. Era uma igreja que não desiste e quando fica cansado, quando fica difícil, quando perdeu o interesse, ela continuava. Eu tenho ouvido, irmãos, como aqui em Itapeva vocês têm perseverado no esforço. Sábado após sábado, queridos, o que vocês já investiram aqui nessa obra e já esticou e rendeu esse valor muito mais do que seria pelo esforço dos irmãos. O pastor Marcos me contou do encontro de mulheres que vocês tiveram aqui. Mais de 100 mulheres, não foi? Gente, que incrível! E o esforço nos bazares e feiras para juntar e sustentar isso. Queridos, que demais! Deus está agindo e vocês têm perseverado no esforço.
Isso pode ser dito sobre todos nós? Sobre você? Você se vê como apenas um voluntário que vai quando dá? Eu estou cansado, essa semana foi puxada, então acho que não vou mais. Tem muita gente para trabalhar, não precisa de mim. Ou você se vê como servo, no privilégio de servir a Deus e perseverar nesse esforço. Jesus estava observando e elogiando isso na sua igreja. E ele também viu que eles não suportavam os falsos mestres. Eles não davam trela para homens que chegavam com uma autoridade falsa. Eles avaliam o que era falado e se aquilo que era ensinado era de acordo com a palavra. Avaliam se alguém que chegava falando que era importante, apóstolo. Até hoje em dia tem gente que se diz apóstolo, não tem? Pior que tem. Mas avaliava se tinham as marcas de um apóstolo. Sabe o que é a marca de um apóstolo? Eles viram Cristo ressurreto. São testemunhas da sua ressurreição. Foram comissionados diretamente por ele. Ou seja, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Acho que foi o Augusto Nicodemos que falou, apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, já foi do passado, né? Pessoas que se levantam dizendo que tem uma autoridade, porque Deus... Não. O que Deus disse está na palavra. E pregar a palavra de Deus. E eles se ouviram e checaram e falaram, esses aqui não tem espaço aqui não. Nós não vamos ouvir falsas doutrinas aqui no nosso meio não. E então eles foram afastados. Queridos, é interessante porque Paulo já tinha advertido os líderes de Éfeso, dessa mesma igreja, lá em Atos 20, que cuidado, que no meio deles iriam surgir falsos mestres, pessoas que iriam desviar o rebanho. E parece que agora, muitos anos depois, de fato tinha aparecido e eles tinham perseverado. E eles não tinham dado espaço para isso. Queridos, isso ainda é um problema em nossos dias. É só você ligar o YouTube, nós temos os nossos copastores do YouTube. Alguém que eu gosto de ouvir, mas talvez não esteja falando o que a palavra de Deus diz. Tantos conselhos, tantas ideias. Será que cada um de nós também persevera de avaliar aquilo que eu ouço, se está de acordo com a Bíblia? Ou se eu estou dando espaço para falsos ensinos? A igreja toda tem responsabilidade de perseverar naquilo que é verdade. Terceiro, essa igreja, então, ela perseverou no esforço, na sã doutrina de não suportar os falsos mestres, mas eles também perseveraram ao suportar provas pelo nome de Cristo. Final do versículo 3. Você suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Sem esmorecer. Sem cansar. Quando a gente passa por problemas, a gente cansa, não cansa? Sabe aquelas lutas longas, difíceis, que não terminam? E você desanima, cansa. Jesus está elogiando essa igreja porque ela não cansava, ela não desistia. Mesmo quando nós nos esgotamos, nós drenando nossas forças, eu não aguento mais e dá vontade de desistir. Ou pode até ser que a gente continua, mas a gente continua se arrastando, reclamando. Queridos, nosso Deus é o Deus que dá força ao cansado. Nosso Salvador é aquele que sustenta os seus filhos, que anda pela sua igreja para dar ânimo para a sua igreja, para nos encorajar. Eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus, mas cumpriram a sua responsabilidade. Talvez você cuida de alguém muito difícil na sua família, ou com uma luta muito grande, e você faz porque Jesus quer que você faça isso, é pelo nome dele. Talvez você trabalhe num ambiente que é difícil ser cristão e as pessoas pegam no seu pé, ou talvez a sua própria vizinhança e família, e você faz porque você ama o nome de Jesus, é por causa dele. Porque ele habita em você, com um chefe difícil, com funcionários, e você precisa mostrar Cristo ali, mas você não desiste. Jesus elogia a igreja, porque ela continuou firme. Ela perseverou mesmo quando era difícil, sem cansar, sem esmorecer. Existe essa marca aqui em Itapeva? Eu creio que sim.
Deus tem feito grandes coisas, que essa igreja tem perseverado ao longo de lutas, desafios e avançado, se esforçando por causa de Jesus. Jesus quer que a nossa perseverança venha do nosso amor por Ele. Eles perseveravam nas lutas, no serviço pelo nome de Jesus. Só que nessa igreja de Éfeso tinha muita coisa boa, mas havia um perigo muito grande. Olha os versículos 4 a 6. O perigo é que eles haviam abandonado o primeiro amor. Olha o versículo 4 para começar. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Literalmente, eles deixaram, ou poderia até se dizer, divorciaram-se do primeiro amor. A palavra usada aqui é muito forte. É o amor que tinham no começo. O Jesus não está falando daquele paixonite do começo, né? Não é aquela paixonite que gostou, que era, né, fogo de palha. Não. Ele está falando daquele compromisso do começo. Não daquela coisa imatura, passageira, mas o entusiasmo, a alegria de quando descobrimos, conhecemos quem é Jesus, cremos que Ele morreu por nós, queríamos dar a nossa vida por Ele. Mas aos poucos, ao longo da vida cristã, isso pode se substituir por uma frieza doutrinária. Estou certo, eu faço o que é certo, eu sou um crente correto, eu faço o básico, né? Eu estou até engajado, mas seco, vazio, sem amor. Às vezes, alguns crentes mais experientes até desprezam recém-convertidos, falando, é só o primeiro amor, depois passa. E acaba desanimando pessoas novas na fé. Alguns de nós, talvez, nem lembramos do nosso primeiro amor. Eu conheci o Evangelho, conheci Cristo, quando era bem criança. Eu lembro claramente de quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, mas eu não lembro muito bem depois disso como foi. E ao longo da vida, às vezes, isso até foi um motivo de dúvidas da minha salvação. Mas e aí? E o meu primeiro amor? A questão aqui não é tentar voltar lá como para cavar e tentar descobrir e relembrar. A chave é quem é Jesus hoje na sua vida. O que Cristo fez por você para te salvar? Lembre-se desta verdade. Nós vamos ver a partir do versículo 5. Mas olhe os frutos da fé e do amor hoje em sua vida. Que cresça no seu coração hoje um anseio por Jesus, uma caminhada com Jesus. E como Paulo até escreveu lá para os Efésios, que nós tenhamos um amor que cresce cada vez mais. Mas esse amor deveria motivar tudo que nós fazemos. Por que você faz o que faz? Por que você lê a Bíblia? Às vezes muitos crentes leem a Bíblia para que tudo dê certo no meu dia. Se eu não li hoje, então aí meu dia não vai ser abençoado. Ou eu sirvo em algum ministério da igreja para eu ser respeitado, para o pessoal ver o cargo que eu tenho. Ou para não levar bronca depois, puxão de orelha do pastor. Eu vou para o culto, porque é domingo, é hábito, sempre tem que ir na igreja. Eu me sinto bem servindo, louvando. Que bom. Mas é só isso. Eu vou porque é bom, né? Passo a semana longe dos meus amigos e é gostoso estar com o pessoal. É verdade. Mas será que é porque nós amamos Jesus? Eu quero que Ele seja elogiado. Eu quero que outros conheçam o quanto Ele é incrível. Eu quero mostrar o meu amor por Ele. Quero mostrar minha gratidão por Ele. Quero falar o quão incrível Ele é para mim. Queridos, facilmente nós perdemos a nossa motivação na nossa vida cristã. Isso começa a se mostrar de algumas formas. Sabe uma das principais maneiras que a gente mostra que a gente está perdendo o nosso primeiro amor? Reclamação.
reclamação. Porque eu começo a reclamar que os sacrifícios que eu preciso fazer, seja em casa, seja na igreja, onde for, eu fico incomodado por isso. Ah, tudo eu. Já ouviu isso do seu filho? Tudo eu. Só eu que sirvo. E a gente não tem mais a alegria de serviço. Quando eu estava começando a conhecer a Adri, minha esposa, até antes da gente namorar, o sogro, foi um grande golpe, o sogro dela, meu sogro, o pai dela, ofereceu de me ensinar a direção de carro. Então eu morava 10 quilômetros de lá, eu pegava minha bicicleta, atravessava para o outro lado da Fernão Dias, ia lá até o sítio do pai dela, e ele passava uma hora no palio dele, subindo e descendo dentro do sítio e me ensinando a dirigir para depois eu tirar a carta. Foi muito legal. E aí quando eu terminava, ela tinha preparado um bolo. Assim tal. Aí depois eu pegava 10 quilômetros, já um pouco mais pesado, né, por causa do bolo de chocolate, até minha casa. Gente, aqueles 20 quilômetros era sacrifício. Imagina. E depois, quando a gente namorava tal, às vezes ela tinha que voltar lá e o sítio é um pouco fora da cidade, distante, e era uma estrada um pouco perigosa para ela dirigir sozinha no carro dela. Então eu pegava o carro do meu pai, uma Kombi, né? E eu dava o escolta, né? Não era escolta armada, mas era uma escolta. Até chegar no portão do sítio, deixar ela lá e voltava. Gente, nem via passar. Não era sacrifício por causa do amor. Mas quando nós reclamamos, começamos a mostrar que a gente está valorizando muito mais o que eu estou tendo que dar do que o valor daquele a quem eu estou dando. Sabe qual é a outra marca que a gente está perdendo nosso amor, nosso primeiro amor? O orgulho. Orgulho. O culto, o ministério, a igreja, tinha que ser do meu jeito, como eu me senti melhor. Eu tenho sempre a razão. E aí não é mais por Jesus. É para mim. Eu quero que seja do meu jeito. É sobre mim. Tudo que nós fazemos deve ser por amor, motivado pelo amor por Jesus. Para nós que somos pastores, lá em João 21, quando Jesus está restaurando Pedro depois de ter negado ele, e Jesus depois de sua morte e ressurreição, lembra, está conversando com Pedro ali na praia da Galileia, e o que ele pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta. E Pedro responde, sim, Senhor, claro que eu te amo. Então o que Jesus fala? Apacente as minhas ovelhas. Até para o ministério pastoral. O que tem que nos motivar? Você me ama. Então cuide. Cuide das minhas ovelhas. Alimente-os com a minha palavra. Queridos, na verdade, sabe que Deus vai me mostrando no meu coração? Eu gosto muito mais de valorizar o quanto que eu sacrifico. Você sabe quanto? Você sabe a minha correria? Sabe quanta coisa eu tenho que fazer? Você não faz ideia. Nossa, coitadinho de mim. E eu estou valorizando o quê? Não Jesus, mas a mim mesmo. O meu sacrifício. Chamar a atenção. Mas precisa ser por amor a Ele. Nós acordamos cedo no final de semana para ensaiar na igreja, para vir à tarde, para trabalhar na construção, cuidar de crianças durante o culto, cuidamos nossos filhos em casa. Por quê? Porque amamos a Jesus. E por que amamos Jesus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou de tanta sujeira em nossa vida. Para restaurar, então, nosso amor, Jesus dá 3 ordens aqui no texto. 3 imperativos. Lembre-se, arrepende-se e volte. Olha o início do versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de quando você lia a Bíblia com fome e sede. Lembre-se de quando você orava por necessidade de Deus.
Lembre-se de quando você servia e era um privilégio. Lembre-se da sua carência. Lembre-se da sua insuficiência. Lembre-se da sua necessidade. Nós amamos pouco porque nós nos esquecemos do quanto fomos perdoados, do quanto Jesus fez por nós. Lembra lá em Lucas 7, 47? Vocês estão estudando Lucas, não é? Vocês já passaram por esse texto. Lembra quando a mulher pecadora foi, lavou e ungiu os pés de Jesus? E os outros acharam ruim? O que Jesus falou por ela? Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Pouco ama. Mas então, talvez esse é o meu problema. Eu nunca fiz muita coisa errada. Eu não fui perdoado muita coisa, por isso que eu amo pouco. E você que pense. Todos nós fomos perdoados de tanto pecado que nos levaria para a eternidade no inferno. Mas ele assumiu o preço na cruz do Calvário. Você crê nisso? Nós fomos perdoados de muito. O que talvez nós precisamos pedir mais é que, Senhor, abre os meus olhos para eu ver o quanto eu fui perdoado, para que eu te ame ainda mais. Ainda mais. Lembre-se, você conhece esse amor. Arrependa-se. Mude a forma de pensar quanto a isso. É pecado, não aceite como normal viver a vida cristã só na rotina, perseverando sim, mas sem gosto, sem carinho, sem amor, sem motivação. É errado. Mas eu sou um crente muito fiel, estou sempre ali firme, eu estou ali. Sim, mas não é mais por Jesus. Arrependa-se, não é mais normal. Você precisa voltar. Nós precisamos falar, Senhor, me ajude a te amar mais. Me ajude a ver o quanto o Senhor é maravilhoso e bom. Mas já esse pedido já deveria nos constranger. Já deveria nos deixar contritos, constrangidos diante do Senhor. É como se você tivesse que chegar para sua esposa ou namorada e falar, olha, estou tentando te amar, me ajude. Me ajude a perceber o quanto você é legal e para que eu ainda goste de você. Você teria coragem de falar isso? Espero que não. Mas a verdade é que a gente é tão cego. E a gente deve pedir, Senhor, me ajude a te amar mais. A gente deve orar isso com constrangimento e com contrição no coração. Como tem dificuldade de me amar? Sim. Porque nossos corações são incrédulos, cegos. Senhor, me perdoe por isso. Abre os meus olhos para ver a tua grandeza. Abre os meus olhos para ver as tuas maravilhas, a tua glória, o quanto o Senhor fez por mim, para que sim, eu te ame como o Senhor merece. E aí sim, volte, ele diz no final do versículo 5, no meio do versículo 5, a prática das primeiras obras. A prática prova o arrependimento. É agir, servir, ministrar, orar, ler a Bíblia, cantar, mas exercitando minha mente e coração sempre. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cantando? Por que eu vim para o culto? Por que amanhã, segunda-feira, terça, eu vou abrir a Bíblia e estudar a Bíblia no meu tempo devocional? Eu vou orar ao Senhor. Por que eu vou no grupo de oração? Por que eu venho no culto na quarta-feira? Por que eu vou fazer isso? É porque eu amo Jesus. É buscar a Deus e agradecer a cada momento. Você pode fazer isso no seu tempo diário com o Senhor. Espero que você tenha todo dia um tempo com o Senhor. Mas não um tempo seco. Tem que ter, porque vai que alguém pergunte. Não, tem que ter. Hoje, pelo menos, se alguém falar, eu já li minha Bíblia por hoje. E a gente faz meio que aquela coisa, abre lá, amém, pronto. Meu dia está benzido. Não. É relacionamento com Deus. Talvez você pode fazer assim, isso tem me ajudado bastante. Comece falando com o Senhor. Voltando o seu coração para buscar a Deus. Senhor, agora é o momento para eu te buscar. Para conversar. Agora é para me relacionar com o Senhor. Comece com gratidão. Senhor, bom dia. Obrigado pela noite de descanso.
Obrigado por este novo dia que eu posso caminhar contigo. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Por favor, me ajude hoje. Me ajude a entender a Bíblia que eu vou ler agora. Eu te amo, Jesus. Comece buscando a Ele, para abrir em tua palavra e ouvir Ele falar. Quando você está na escala de algum ministério, é a sua vez de servir. Senhor, muito obrigado porque eu posso servir hoje. Eu estou aqui porque o Senhor me ama tanto. Eu também te amo. Me ajude porque hoje eu estou cansado depois dessa última semana. Foi bem puxado. Senhor, me dê forças. Senhor, tem uma pessoa na equipe com quem eu preciso trabalhar que sempre me irrita. Mas obrigado por ela. Porque ela tem me feito buscar mais o Senhor. Me ajude a ter paciência e palavras bondosas com ela hoje. Motivado, voltar às práticas das primeiras obras com amor. Eu vou cantar porque eu amo a Jesus. Eu ouço a palavra pregada porque eu amo a Jesus. Mas Jesus tem uma advertência também para a sua igreja. Olha o final do versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus adverte a igreja que ele pode remover o candelabro. É uma advertência muito grave. O que ele quer dizer? Se a igreja não se arrepender, de fazer por fazer, não voltar ao seu amor por Jesus, Jesus virá até a igreja para discipliná-la ao ponto de remover o seu lugar como igreja dele. Sim, queridos, Cristo pode acabar com uma igreja. Uma igreja que não ama mais a Jesus, morre. Ele pode até parecer uma igreja viva, cheia de atividade, até pode ser cheia de pessoas, pode até ter uma boa teologia, mas ela não tem mais o seu lugar diante de Jesus. Passa a ser apenas um clube religioso, mas nada mais, porque Cristo não é mais Senhor daquela igreja. Está vendo a gravidade? A gravidade de fazer coisas religiosas, até de aguentar firme numa boa doutrina, mas sem coração. Se torna uma igreja fria, arrogante, egoísta, briguenta, reclamona, fofoqueira. Jesus não é mais o seu amor. Ela está apaixonada por ela mesma. Meus queridos irmãos aqui de Itapeva, Deus tem te dado uma igreja maravilhosa. Ele tem dado para vocês um papel muito importante, especial nessa cidade. E até uma influência maior de alcançar e chamar e participar com outras igrejas e outras cidades da região. Mas cuidado. Jamais pode ser sobre nós. Tem que ser por Jesus. Porque amamos a Jesus. Uma igreja que parou de amar a Jesus, parou de ser igreja. Mas Jesus ainda dá um encorajamento. Versículo 3. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O encorajamento de Jesus é que ele odeia a prática dos falsos mestres e essa igreja também. Ajuda aqui nesse texto, porque então quer dizer que amor significa aceitar tudo? Tem gente que pensa isso. Hoje em dia, o mundo acha isso. Amor é só passar a mão na cabeça de todo mundo. Nunca fala nada para ninguém. Nunca fala mal. Não pode dizer não. Certo? É só... Não, amor aceita tudo. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja? Não. Não é isso que ele está dizendo. Nós odiamos o pecado. Nós odiamos as obras más. Hoje prevalece tolerância, relativismo, tal. Todas as crenças são válidas? Não. Vocês estão estudando, acho que na IBD, sobre seitas e heresias, certo? As distinções claras que precisamos ter. O outro lado do amor de Deus é o ódio do mal, de práticas pecaminosas. Nós não sabemos exatamente quem eram esses nicolaítas aqui. Pela carta que vem mais para frente, para Pérgamo, que também tinha esse mesmo problema,
parece que era um grupo que ensinava que o crente pode viver a vida imoral, sem consequência nenhuma, viva como quiser. Já era problema naquela época, né? Até nos dias de hoje. Né? Jesus odeia estas obras. É uma afronta à sua santidade, achar que podemos ser bons crentes e viver do jeito que a gente quiser. Jesus não está dizendo para essa igreja, pessoal, para de ser crica com teologia. Vocês são muito chatos, precisam amar mais. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está mostrando a necessidade das duas coisas, verdade e coração. Preservar a verdade. Ele odeia as obras dos falsos mestres. São palavras muito duras. Mas também precisa ter o primeiro amor. Ele ameaça fechar a igreja se não voltar ao seu amor por ele. Jesus quer uma igreja saudável doutrinariamente e calorosa em seu amor por ele e pelos outros. As duas coisas se completam. O que Jesus quer? Uma igreja que a nossa perseverança venha do nosso amor por ele. E para terminar, versículo 7. Jesus promete a recompensa do acesso à árvore da vida ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Há um problema que acontece depois de uma longa espera e distância. Distância e tempo podem esfriar o nosso amor. Quando eu e a Adri namorávamos, em 2004, eu fiquei 1 ano longe fazendo estágio pastoral na igreja dos meus pais. E foi um ano muito difícil. Porque 1 ano longe dela, para mim, eu estava tudo novo e tudo, e eu comecei a perceber que o meu carinho por ela estava esfriando. E a gente quase terminou aquele ano, por culpa minha. Eu estava fazendo tudo certinho, não tinha nada, a gente conversava tal, mas começava a ver que estava arrastado, né? Fiel, mas frio. E Jesus teve que mudar isso no meu coração. E reafirmar o compromisso, e a gente então reacender o carinho, nos preparar até para casar. Nós não podemos deixar isso com Jesus. Nós não vemos Jesus presencialmente. Ele voltou para o céu há quase 2000 anos. Mas essa distância, embora Jesus está no meio, entre nós, presente conosco, nós precisamos lembrar do que ele prometeu de estar conosco e onde ele ainda vai nos levar. E é o que ele diz aqui. Ao vencedor, no futuro, o que ele vai dar? O privilégio de comer do fruto da árvore da vida. Lembra dessa árvore que estava lá no Jardim do Éden? Adão e Eva não comeram dessa árvore, comeram do outro. E depois foi bloqueado o acesso, não podiam mais. Ela aparece lá de novo em Apocalipse 22, lá no meio da cidade celestial da Nova Jerusalém, cujas folhas dessa árvore são para a cura das nações, e nós sim vamos ter acesso a ela por causa de Jesus. Queridos, o vencedor aqui é aquele que persevera. A igreja que atende o que Jesus mandou, que ouve o que Jesus fala, o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, toda a igreja, em Atibaia, em Itapeva, em todo canto, para voltar a Ele e lembrar, Jesus não nos abandonou, Ele nos ama e está conosco, nos conduzindo para aquele final com Ele, para todo sempre no paraíso. Jesus aponta para aquilo que está guardado para a sua igreja no céu. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança. Recebemos isso pela graça dele, que nos motiva, nos capacita para perseverar. Queridos, sim, vai ter hora que você vai ficar cansado. Nós vamos lutar com nossas motivações. Eu não quero mais. Mas olha o que Jesus nos prometeu, descansar no paraíso com ele, satisfeitos por toda a eternidade, pelo fruto da árvore da vida. Meus irmãos e irmãs da PIB de Itapé,
vocês são conhecidos como uma igreja atuante, uma igreja séria. Louvamos a Deus por isso. Nunca percamos isso. Mas que nenhuma de nós, eu tive o privilégio de pregar isso, a mesma coisa lá em Atibaia, esse texto, que nós jamais, seja aqui, seja em Atibaia, nós nunca baixamos nossa guarda para correr o grave perigo de nossa atuação e seriedade não vir mais do amor por Jesus. De nos cansar ao longo da longa e difícil jornada. Peça que o Espírito Santo sonde o seu coração. Por que você está aqui? Por que você serve no ministério? Por que você canta? Por que você ora? Por que você contribui? É porque você ama Jesus. O seu coração ainda é aquecido pela gratidão e alegria do amor dele por você. Surge um anseio, saudades dele, o desejo por mais de Cristo. Queridos, o futuro desta igreja depende deste amor aquecendo e motivando tudo o que fazemos. Arrependa-se. Volte-se para ele. Clame para que ele volte seus olhos para o amor dele. Pois ele é quem nos conduz em vitória para o paraíso. Jesus quer que a nossa perseverança venha do nosso amor por ele. Vamos orar. Senhor, como eu sou grato por essa igreja que tem demonstrado esse amor no serviço ao Senhor, no amor pelas sagradas Escrituras, e como nós vemos tantos frutos daquilo que o Senhor está realizando aqui em Itapé. Te louvamos pela tua graça e pelo teu amor. Mas, Pai, nós pedimos que o Senhor também guarde a tua igreja. Para que a tua fidelidade, para que a sua fidelidade e perseverança sempre seja motivada pelo amor pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor que é o nosso supremo pastor, sonde o meu coração, sonde o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, para que nós não desanimemos e cansemos em nossa jornada, nos acomodando e ficamos apenas numa seriedade, mas deixando de crescer em carinho e amor pelo Senhor, motivando a nossa perseverança, motivando a nossa fidelidade à sã doutrina, motivando o nosso serviço cristão. Que busquemos ao Senhor de coração, a cada dia, a cada momento, a cada cântico, a cada abertura da tua palavra, para que essa cidade e toda a região veja pessoas que de fato amam a Cristo e sejam alcançados pela verdade do teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus.